boa noite, Aracaju, boa noite a todos. Eu vim aqui dar uma bate-papo com vocês com relação à solda. Eu pisei na primeira fábrica, meu nome é Marco, desculpa. Eu pisei numa fábrica de solda, eu tinha 16 anos de idade. Então, dentro desses 44 anos, eu convivi com todo tipo de problema que provavelmente hoje vocês estão convivendo. Tá? A Brasil Soldas é uma empresa situada em São Paulo, Diadema. Nós temos 1.000 metros de área, uma capacidade fabril de jogar 1 tonelada de solda no chão por dia. Tá? Hoje, eu sou chão de fábrica como vocês. Eu normalmente não saio lá de São Paulo, o Kleber sabe, porque eu tomo conta do laboratório químico e da produção. Então, hoje a gente vem aqui e eu comentei com o Kleber. Eu falei assim, é interessante que a gente vá lá hoje e interagir com as dúvidas que vocês tenham, tá? Porque em uma hora não adianta a gente usar muito o termo técnico, porque não vai adiantar absolutamente nada. E o que eu preciso saber de vocês é que eu estive hoje em 2 ou 3 lojas com o pessoal da Cabocolino e o que me deixou assustado foi as dúvidas que tinham de coisas que normalmente vocês trabalham. Por exemplo, eu conversei com um senhor lá que ele utilizava o Foscoper, por exemplo, e ele não sabia o que era um Foscoper. Então, o que acontece? Hoje a Brasil Soldas, ela trabalha numa linha de 5 produtos, que é a Brastec, a Fostec, perdão, que é a linha de Foscoper, Silfoscoper, a Silvertec, que é a linha de solda prata, tem a Brastec, que é a linha de latão, tem a Alutec, que eu acho que a maioria já está começando a trabalhar com alumínio, e tem a Tintec, que é a linha de estanho. Tá? Hoje esse trabalho em cima do Foscoper, a gente vem conversar aqui com vocês. Alguém sabe pelo menos a composição desse Foscoper? Rapidinho. Vamos. O que acontece? A gente tem um treinamento aqui pronto para passar, mas batendo um papo, ele falou, Clebão, eu vi que o pessoal tem muita dúvida e tá lá na base. E se a gente começar a avançar com um termo muito técnico, o cara não vai entender. E eu concordo plenamente. E isso não é só aqui, tá? E rapidinho, para quem não me conhece, meu nome é Kleber, sou aqui de Recife, sou do Nordeste. E quando eu comecei a fazer um trabalho junto à Brasil Soldas, a gente bateu sempre na mesma tecla. Cara, a gente precisa primeiro capacitar o mercado, trazer informação. Por que eu falo isso? Eu tenho muito curso de refrigeração e climatização e na grande maioria deles, o que a gente aprende é brasar. A gente coloca o maçareco de um lado, vareta de adição do outro, maravilha. Mas na hora que eu preciso brasar, cobre com latão, cobre com alumínio, cobre com aço, enfim, eu não sei qual é a vareta de adição por lá. Eu tenho certeza que vocês sofrem do mesmo jeito. Quando chega lá no distribuidor, pode ser o maior que tiver no Brasil. Se você chegar no balcão e disser assim, ó, eu quero brasar aqui cobre com latão, a conexão ali do meu piso-teto remoeu e eu vou trocar aquela conexão lá, vou brasar cobre com latão. Se a fábrica faz essa brasagem, eu também consigo. Sabe o que o vendedor vai falar pra gente? Eu tenho essa daqui, ó. Que vareta é essa? Foscoper. Mas tem certeza que é essa? Todo mundo usa essa. Aí a gente vai com a vareta errada, fazer a brasagem, faz errado. Pô, por que não dá certo comigo, velho? Porque a vareta tá errada. O vendedor não sabe, a gente também não sabe, porque a gente geralmente não tem essa informação. Então hoje vai ser um bate-papo para a gente tirar essas dúvidas de vocês. Isso aí. Hoje, por exemplo, o Foscoper é uma liga binária. O que é uma liga binária? É uma liga com 2 elementos, onde tem cobre e onde tem o fósforo. O cobre vai dar resistência nessa solda, ok? E o fósforo, muita gente sabe aí, acho que a maioria sabe que no Foscoper não utiliza fluxo. Por quê? Porque o fósforo, na liga do Foscoper, faz esse trabalho de limpeza. Tá? Então, essa é uma liga que você normalmente utiliza na união de cobre com cobre. Aí eu vou escutar, ah, Marcão, eu posso usar o fluxo? Pode. Vai te atrapalhar? Não, não vai me atrapalhar. Vai te auxiliar desde que você tenha uma superfície que esteja suja.
Aí, por que que o fluxo? Falando a grosso modo, para que vocês entendam, o fluxo nada mais é do que uma vassoura. Ele vai limpar a área onde você vai aplicar solda. Aí eu escuto dentro desses 40 e poucos anos que eu estou aí nessa pista. O pessoal fala, Marcão, mas eu uso a solda tal e o fluxo de um outro fornecedor. E não dá certo. Isso não existe, gente. A mesma formulação da empresa A, da empresa B e da empresa C é a mesma coisa. Então, se o cara chegar para você e falar assim, leva essa solda aqui e leva esse fluxo aqui, não tem problema nenhum. Desde que você utilize o fluxo para aquele produto. Porque hoje, fluxo é um negócio, o pessoal fala, é um negócio tranquilo. Não, não é um negócio tranquilo. Porque você tem hoje fluxo para solda prata, você tem fluxo para alumínio, você tem fluxo para latão, você tem fluxo para estanho. Então, você não pode usar um determinado fluxo, por exemplo, um fluxo de estanho, você não pode usar numa solda prata. É a mesma coisa de eu tentar pegar uma silfoscooper e tentar abrasar alumínio com alumínio. Exatamente, exatamente. O que eu ia comentar com vocês a respeito do silfoscooper? Hoje eu estive numa loja e o instalador ele não conhecia o silfoscooper. Alguém conhece o silfoscooper aqui? Sabe do que se trata? Silfoscooper, o foscooper não é uma liga binária? O silfoscooper é uma liga ternária, que vai prata, cobre e fósforo. Aí você vai falar, Marco, por que vai prata? Quando você vai fazer uma instalação principalmente vocês instaladores, quando você vai fazer uma instalação onde essa tubulação de cobre, ela fica estática na parede, ou seja, ela não tem nenhum tipo de vibração, foscooper, perfeito. Normalmente quem vai instalar algum tipo de tubulação, onde ela vai haver algum tipo de vibração, o foscooper por si só ele não tem alongamento. Ele não é uma solda que você estica, porque toda solda tem um ponto de alongamento. O foscooper não tem isso. E o silfoscooper foi criado justamente por causa disso. A prata vai dar uma resistência mecânica, o cobre vai dar um alongamento e o fósforo vai fazer o trabalho de limpeza e de aplicação na solda. Falando no fósforo que a gente tem na nossa vareta de adição, ele serve para fazer a limpeza e também ele serve para baixar um pouco o ponto de fusão na hora de fazer a abrasagem. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque o fósforo ele tem essa característica, ele é um elemento volátil. Ele perde muito a característica e ele abaixa a temperatura. Porque, rapidinho, se a gente fosse brasar lá cobre com cobre e a minha vareta é 100% cobre, todo mundo vai derreter ao mesmo tempo. Então, eu não conseguiria fazer a união. Exatamente. O fósforo faz a função da limpeza e de baixar o ponto de fusão da minha vareta ali. Então, minha vareta derrete antes que o meu cobre consiga derreter. Ou porque o pessoal usa o foscooper. Porque, normalmente, material eletrolítico, que é um material só, por exemplo, o cobre. Você vai fazer uma tubulação de cobre, aí você fala, eu vou soldar com cobre. Gente, material eletrolítico, que é puro, ele não une com o próprio material. Você pode testar. Você pegar um fio de cobre, derreter e colocar num tubo de cobre, ele não vai conseguir soldar. Esse fósforo, ele está justamente na liga para fazer esse trabalho. Então, são dúvidas que, de repente, as pessoas têm com relação ao fluxo. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu queria que vocês fossem sinceros comigo. Quem utiliza fluxo aqui, na solda? Legal. Quem já colocou água no fluxo quando ele endurece? Eu mesmo já coloquei várias vezes. O que acontece, gente? Isso está errado.